Amém, graças a Deus. Muito bem, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta aos Filipenses, no capítulo 1, do versículo de número 19 até o versículo de número 26. Vocês vão notar, e eu não sei quantos estavam aí atentos, no ensino para as crianças eu parti de uma conclusão e não do texto literalmente, porque é difícil você colocar na mente de uma criança que morrer é melhor do que estar vivo. Então, a gente começa com o conceito de lucro em poder viver, e depois com o conceito de que a nossa vida é do Senhor Jesus, e se é do Senhor, se Ele nos conceder vida, é bênção, se Ele nos conceder o fim da vida, é bênção mais ainda. Para uma criança, eu acredito que seja meio assustador começar dizendo que morrer é lucro. Então, a gente vai com calma, né? Essa é uma conversa para nós adultos. O conceito que elas precisam entender é isso, que a nossa vida, ela na realidade não é nossa, ela é de Deus. E aquilo que Deus nos der, seja algo que aos olhos humanos pareça catastrófico, ou seja, ao que aos olhos humanos pareça algo triunfantemente feliz, elas precisam aprender a ouvir isso como bênção. É aquele conceito que a gente tenta ensinar para os filhos, que o não precisa ser ouvido com o mesmo ouvido do sim, que é tão difícil. Mas acredito que esse seja o caminho de começar ensinando para elas que se a minha vida é de Cristo, e Cristo é perfeitamente bom, tudo que Ele faz com a minha vida, então será sempre muito bom. Por isso que vocês devem ter notado aí, se não notaram, vocês vão notar agora, a diferença de como eu comecei essa abordagem, e inclusive o próprio texto para eles que eu citei o ensino e não o texto literalmente. Vamos lá? Filipenses capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 26. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e de estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Bondoso Deus, ajuda-nos, ó Pai, a compreender a Tua palavra e extrair dela as lições para a nossa vida. Que o Teu Santo Espírito, nesta hora, ilumine o nosso interior para compreendermos o que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Alegria apesar da vida e da morte. É disso que Paulo está falando. Alegria apesar da morte ou da vida. E por que apesar da morte e também da vida? Bom, a gente pode partir do princípio a partir do fato de que o nosso tempo é o tempo em que a morte se tornou uma opção para muitas pessoas. É muito estranho falar disso. Mas, inclusive, nós acabamos de ter um mês em que nós somos lembrados disso constantemente, o Setembro Amarelo. Lembrados do cuidado com a vida uns dos outros por causa de um problema terrível, que é a depressão que leva muitas pessoas ao suicídio. E as pessoas que tomam este caminho, elas não estão tomando porque elas buscam um problema ainda maior para si. As pessoas que tomam esse caminho, elas tomam porque elas acreditam que a morte trará alívio para as suas almas aflitas. E então morte se tornou uma opção no nosso tempo. É antiga, nós bem sabemos de Judas, cheio de rancor,
cheio de culpa, cheio de arrependimento, mas não tomou o caminho de ir até Cristo, mas tomou o caminho de tirar a sua vida, tentando de alguma maneira aliviar aquilo que estava dentro dele. E os nossos dias são assim. Para muitas pessoas a vida tem se tornado tão insuportável que elas cogitam a morte. E então, quando nós falamos de alegria apesar da vida e da morte, nós estamos falando de duas situações que apavoram o ser humano. Tem gente que tem medo da morte, que se apavora com a ideia da morte. E nós vimos muito bem isso, porque de alguma medida todos nós sentimos isso no meio dessa pandemia. Medo de morrer, medo da morte. Mas o medo da morte é tão verdadeiro quanto o medo da vida, que muitas pessoas sentem. E hoje, infelizmente, uma parcela da sociedade muito jovem tem medo da vida. Tem medo de se relacionar, tem medo de sair do abrigo e do reduto dos pais, tem medo de caminhar com as próprias pernas, tem medo de se machucar, e muitas vezes até por culpa dos pais que protegem tanto os filhos, que os filhos não têm coragem de sair do ninho. Medo de viver, medo de sofrer. Pessoas congelam pela simples ideia de começar um relacionamento, ou de sair de suas casas para trabalhar, ou a simples ideia de começar algo novo, de começar um novo ciclo de vida. Medo que deixa as pessoas absolutamente desconfortáveis e que faz com que muitas delas cogitem uma saída fácil, aos seus olhos pelo menos, a morte. O que é um ledo e terrível engano, porque após a morte só há descanso se você estiver em Cristo Jesus. Porque se você não tiver a Cristo Jesus, a sua vida aqui vai parecer uma colônia de férias, maravilhosa, apesar de todos os problemas, perto daquilo que o inferno é. Hoje pela manhã nós falamos um bocado sobre isso. Mas o assunto agora à noite não é esse. O assunto aqui é aprender com Paulo como é que ele conseguiu extrair a alegria da vida e da morte. Porque é isso que Paulo nos ensina nestes versos. Alegria apesar da vida e da morte. Na semana passada nós observamos, e eu quero relembrar isso com vocês, que Paulo, de dentro de uma prisão, onde ele estava, ele nos dá lição a respeito de alegria, a respeito de vida, a respeito de como nós podemos encarar as circunstâncias da vida, sejam elas quais forem. E aqui no texto de hoje, ele vai nos levar um pouco mais adiante e aprofundar o assunto, e ele vai dizer como é que eu posso ter alegria apesar da ideia da morte, apesar de estar aspirando o cheiro da morte, ou de estar vivendo uma vida tão terrível que muitos gostariam de perder essa vida, simplesmente porque ela está tão dura e você não quer uma vida assim. Paulo, lembra, ele está preso, não é uma prisão como as de hoje em dia, ele tinha uma certa liberdade, mas ele ficava acorrentado a uma pessoa o tempo todo, 24 horas, soldados se revezavam com ele naquela prisão. E nessa condição de preso, ele recebe um visitante vindo da igreja de Filipos, que traz para ele uma carta da igreja. Nessa carta, a igreja demonstra a preocupação dela com ele, e ele responde essa carta dizendo: vocês não fiquem preocupados comigo, porque o mais importante para mim é a missão que Deus me deu, e essa missão está indo para frente. Por quê? Porque mesmo preso aqui, eu estou pregando o evangelho, estou pregando para o guarda que vem aqui, fica do meu lado todo dia, e nasceu uma igreja entre os guardas da guarda pretoriana. E ele também disse: não se preocupem comigo quanto à igreja daqui, dessa região, porque os irmãos dessa região, eles vêm à casa onde eu estou hospedado, e eu posso falar com eles, e eu ensino para eles. E nessa carta parece que os irmãos lá de Filipos informaram que haviam muitas pessoas que tinham tomado o lugar de Paulo nessa jornada de compartilhar o evangelho, e eles dizem para Paulo: tem muita gente falando de Jesus por ciúme de você, outros por inveja de você, porque acham que o seu posto é muito bom, e então tem um bocado de gente fazendo as coisas que você fazia antes de ficar preso. E aí Paulo diz: olha, não se preocupem com isso, porque eu estou absolutamente convencido que essas pessoas que estão pregando o evangelho, embora elas estejam fazendo isso por motivações diferentes, as motivações delas não ferem o projeto de Deus. E nós terminamos na semana passada falando exatamente isso.
né? Não olhe para aquilo que motiva as pessoas a realizarem alguma coisa. Observe tão somente que Deus está realizando o seu plano, a despeito das motivações que as pessoas têm. Cada um vai responder diante de Deus pelas motivações que te movia. Mas Deus trabalha através de todos, independente das nossas motivações particulares. Então Paulo diz, fiquem tranquilos, porque eu estou contente, eu estou feliz, porque eu tenho consciência de que o Evangelho está progredindo, a despeito das intenções daqueles que tentam fazê-lo, que apresentam o Evangelho para os outros por outras motivações. Diante desse quadro e pensando nisso, Paulo aprofunda essa conversa através dessa carta com aquela igreja de Filipos, falando para aquela igreja que, apesar de tudo que estava acontecendo com ele, ele estava feliz. E aquela igreja deveria compartilhar dessa alegria dele, e ele dá os motivos da sua alegria, e ele tenta explicar para aqueles irmãos que, por mais que ele esteja ali na dúvida e todos os dias lidando com a possibilidade de que ele fosse morto, apesar disso ele estava lidando bem com essa circunstância e ele conseguia sentir alegria. E o texto de hoje ele vai nos mostrar como é que Paulo conseguia sentir alegria diante de uma vida difícil e diante de uma possibilidade de morte. Alegria apesar de vida, seja ela quão difícil ela for, ou apesar da morte. Vejamos isso em duas partes. Primeiramente, alegria, vamos fazer o inverso do que eu fiz com as crianças. Nós vamos começar pela morte, pela parte mais difícil. Alegria apesar da morte. Por que morte? Porque Paulo estava numa prisão e havia o risco, como aconteceu na sua segunda prisão, de que ele fosse decapitado, que ele fosse morto por ser um propagador do Evangelho de Jesus, aquela religião, aquela fé que crescia dentro do Império Romano. Então, Paulo corria o risco de morte constantemente. E aí ele vai apresentar para esses irmãos algumas realidades dessa alegria dele, em que elas estavam embasadas. Realidades que ele acreditava, que ele confiava, fazia com que o seu coração fosse acalmado, e não apenas acalmado, ele desfrutava de alegria real e verdadeira, apesar do risco da morte. E ele nos apresenta isso a partir do verso 9, dizendo que ele está certo. Ele está absolutamente certo das coisas que poderiam lhe acontecer, daquilo que estavam fazendo contra ele, mas apesar disso, ele tinha contentamento no coração. O que move-o a dizer o que ele diz no verso 23, que para mim o morrer é lucro. Bom, como é que Paulo consegue sentir alegria, então, apesar da possibilidade da morte e a certeza de que a morte para ele vai ser uma bênção, vai ser um lucro? Bom, basicamente nós temos que olhar 4 confianças que ele apresenta aí no texto, elas estão presentes aí para nós. Veja comigo, quando Paulo fala a respeito deste contentamento, dessa certeza que ele tem, essa certeza e essa alegria dele está baseada, primeiro, na confiança dele nos desígnios de Deus. Ele diz, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. O que Paulo está demonstrando? Eu tenho a mais absoluta confiança nos desígnios de Deus. Eu sei que Deus não me deixará ser envergonhado, eu sei que Deus vai me suprir com o seu Espírito, eu sei que eu vou ser liberto, pode ser uma liberdade ali para voltar a ver a igreja, ou pode ser a liberdade da prisão deste mundo, desta carne, do pecado e de todas as aflições que nós sentimos nesse mundo, mas ele tem certeza da libertação e ele tem certeza que tudo isso vai redundar na glória de Cristo. Ou seja, Paulo estava alicerçado em firmes convicções que davam a ele a condição de sentir alegria no meio da tristeza, sentir alegria no meio da dor, sentir alegria no meio de uma situação perigosa, sofrer alegria diante da possibilidade da morte. A base dele era a sua confiança nos desígnios de Deus. Você tem que lembrar que é este mesmo Paulo que escreve Romanos capítulo 8, versículo 28, e aliás, versículo 18 e versículo 28. Mas do 18 eu vou lembrar daqui a pouco com vocês. Mas o 28 diz,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Paulo está aqui demonstrando nesta carta de forma prática que ele confiava absolutamente nos desígnios de Deus. Ele tinha absoluta certeza que tudo que ele estava passando era para o seu bem, era para o bem da igreja e era para a glória de Deus. E eu pergunto a você, você tem essa convicção de que tudo o que acontece na sua vida é para o seu bem, é para a glória de Deus, é para o bem da igreja, do povo de Deus? Você tem essa convicção? Porque é exatamente essa convicção que nos falta na hora da dificuldade, na hora da tribulação, no meio da tempestade. Porque é essa convicção que me faz olhar para a morte e sorrir. Contemplar a tempestade com um sorriso no rosto. Quer dizer, tempestade você pode chegar, mas eu sei que o que você vai fazer na minha vida vai contribuir para o meu bem, porque o meu Deus que dirige a história me afirmou que todas as coisas que me acontecem contribuem para o meu bem. É por isso que Paulo está contente. É por isso que Paulo não tem medo da morte e ele não sofre com a ideia da morte, mas o coração dele se regozija. Por quê? Porque ele está confiante nos desígnios de Deus. Ele está também confiante nas promessas feitas pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse aos discípulos: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus os alertou: o mundo vai odiar vocês, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Eu tenho certeza que Paulo está completamente absolvido pela promessa do Senhor Jesus de um reino vindouro, de um reino que não terá fim. Ele está completamente com o seu coração tomado da certeza de que as coisas que Deus tem preparado para o seu povo, e aí eu vou lembrar do verso 18, lá de Romanos 8, são infinitamente melhores do que as coisas que nós passamos aqui. Por isso que ele diz: o sofrimento do tempo presente não serve para ser comparada com a glória que há de ser revelada em nós. Ou seja, por que Paulo encarava a morte sem medo e com alegria no coração, com regozijo, com contentamento? Porque ele confiava nos desígnios de Deus, porque ele confiava nas promessas de Jesus, mas também porque ele confiava no auxílio do Espírito Santo. E é isso que ele diz, inclusive, no verso 19, ele diz: olha, eu estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Ele está dizendo: o Senhor pelo seu Espírito. Lembra que Jesus prometeu aos discípulos que ele enviaria um Consolador, e esse Consolador os dirigiria em toda e qualquer circunstância, ensinando-os e dirigindo-os na verdade. É isso que o Espírito Santo faz no nosso coração. O mesmo Espírito que estava no coração de Paulo é o que está no nosso coração. E Paulo diz que ele seria provido pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, como é que Paulo encara a morte sem medo e com regozijo no coração? Na certeza dos desígnios de Deus, na certeza das promessas de Cristo e na certeza do auxílio do Espírito. Ele tinha convicção de que a hora que a morte chegasse, ele seria fortalecido pelo Espírito Santo para suportar aquilo, para não negar a fé em Jesus. E a história dos mártires, inclusive do primeiro século, ela relata isso, de como homens e mulheres tementes a Deus tiveram que encarar mortes terríveis, violentas, grotescas, nas arenas que foram o palco, que foram teatro de grandes assassinatos de cristãos no primeiro e no segundo século. Como é que esses homens suportavam as chamas? Como é que esses homens suportavam as mordidas de feras que os estraçalhavam no meio das arenas? Como esses homens suportavam ser colocados sobre chapas absolutamente quentes? Como eles suportavam ser esticados por animais e arrebentados ao meio? Como que eles suportavam isso sem negar a Cristo? Eles suportavam porque o Espírito Santo os tomava e o capacitava para isso. Como é que Paulo pode olhar para a morte e dizer que isso para ele é lucro? Porque ele sabia que aquela vida que ele estava vivendo, ela era segundo os desígnios de Deus. Nada podia frustrar as promessas do Espírito do Senhor Jesus, e nada poderia ser mais forte do que o auxílio do Espírito Santo. E além disso, ele também nos demonstra que ele confiava nas orações dos santos. Bem no início do versículo 19, ele diz: olha,
porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica, ou seja, eu sei que vocês estão orando por mim. Eu não estou desanimado porque eu sei que tem uma igreja orando por mim. Eu sei que tem um povo de Deus intercedendo por mim. Por isso eu não vou ficar desanimado. Agora, se estas eram as confianças de Paulo, qual era a expectativa dele? As expectativas dele podem ser divididas em dois grupos. A primeira e maior expectativa dele, naquele momento em que ele estava vivendo, é que ele não fosse envergonhado. E o que seria ser envergonhado para um apóstolo? Seria ele não ter força suficiente para manter o seu testemunho diante da aflição. Você já imaginou que vergonha seria se o apóstolo Paulo, no meio de uma grande aflição, de uma grande tempestade, das ameaças de morte, ele decidisse voltar atrás e dizer, não, eu vou parar com esse negócio de evangelho. Eu vou parar de proclamar Jesus. Eu vou negar a Cristo e vou adorar o imperador. Isso seria ser envergonhado. Não a morte, mas o retroceder. E então Paulo, ele tem a demonstração aqui, a partir do verso 2, ele demonstra quais são as expectativas dele diante da morte e da vida. Ele diz, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, ou seja, Deus vai me sustentar. Deus vai me fortalecer, Deus vai me dar condições de manter essa alegria, de manter essa convicção, de manter esse evangelho e essa pregação até o último dia da minha vida, venha o que vier. Alegria, apesar da sentença de morte. Expectativa de manter firme a sua declaração de fé até o fim. E essa deve ser a nossa expectativa. A morte não pode trazer para mim uma exceção para a minha fé. Vou repetir isso. A possibilidade da morte não pode me dar uma exceção à fé. O que significa? Olha, a ideia de que a morte está chegando, ela não é autorização para eu que sou crente negar na minha fé. Ou fazer alguma coisa que fira a minha consciência diante de Deus. Ou fazer com que eu pare de pregar o evangelho. Aliás, a própria Escritura diz que vem dias por aí, dias difíceis, que nós seremos perseguidos por causa da nossa fé. Que nós seremos confrontados por causa da nossa fé, como os apóstolos foram no primeiro século. E a Bíblia diz que aqueles que forem fiéis até a morte receberão a coroa da vida. Por quê? Porque os dias serão maus, irmãos. Não adianta a gente olhar para o futuro e ficar imaginando que vai acontecer um milagre e o mundo vai melhorar. O mundo não vai melhorar. Mas Paulo está me ensinando a olhar para a situação de expectativa de morte, de certeza de que algo muito ruim vai acontecer. E ele diz, olha, diante dessa circunstância, tem as minhas confianças, tem aquilo que o Senhor dá, os seus desígnios, a confiança nas promessas, a confiança no auxílio do Espírito Santo, a certeza, o encorajamento da oração da igreja, e tenha alegria mesmo diante da ideia da morte. A segunda expectativa que ele declara aí, tanto no versículo de número 20, quanto no versículo de número 21 e 22, é a expectativa de glorificar a Deus através da sua morte. E não apenas isso, mas também através da sua vida. O que Paulo está dizendo para mim viver é Cristo. Eu quero que Ele seja elogiado com a minha vida, mas eu também quero que Ele seja elogiado com a minha morte. Portanto, se for para viver, eu quero que a minha vida redunde na glória de Cristo Jesus. É isso que ele nos ensina. Quando ele diz, na metade do verso 20, parte B, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Essa é a expectativa dele. Eu quero, o meu desejo, o meu compromisso é que Deus seja exaltado, seja na minha morte ou seja na minha vida. E essa é a grande lição de Paulo para nós. Ele diz, olha, eu preciso manter firme as minhas convicções e demonstrar a alegria que eu tenho em Cristo, seja na vida ou seja na ideia de morte. Porque o cristão, diferente de todos os outros cidadãos dessa terra, ele sabe para onde ele vai. Por isso ele não teme a morte.
E pensando nisso, então, a gente conclui essa primeira parte com o que Paulo diz a respeito da morte. Ele diz, olha, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Chegamos novamente na ideia de lucro, que vocês sabem muito bem, diferente das crianças, o que é. Agora, por que Paulo fala então que, em última instância, ele está feliz diante da morte porque morrer é lucro? Porque veja, o que acontece quando um cristão morre? Primeiro, cessam-se todas as suas fadigas, seus tormentos, suas lutas, acaba o seu problema. Não é assim na vida de um ímpio, mas na vida de um cristão é. Por quê? Porque nós cremos em Jesus Cristo e Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, por meio de Cristo nós vamos para onde? E nós falamos bastante disso hoje pela manhã. Por meio de Cristo nós vamos para o céu. E então cessam todas as minhas fadigas. Em segundo lugar, por que morrer é lucro? Porque no exato momento em que eu morrer e o meu espírito for para Deus, eu serei aperfeiçoado. Acabam também todas as minhas imperfeições. Réu não é lucro. Mas se já não bastasse essas duas coisas extraordinárias, a terceira, nós seremos consolados. Ou seja, tudo que nos causou dor e tristeza ao longo dessa vida inteira, tudo isso nós vamos receber um conforto do próprio Deus para o nosso coração. Sabe, criança quando tem um problema na rua e chega em casa, abraça o pai e quer o colo do pai, e o pai abraça e conforta e aquece e sustenta e aperta contra o peito. É essa a ideia, inclusive, quando Jesus descreveu a morte de Lázaro e do rico, e o rico no inferno, em chamas, ardendo em angústia, viu Lázaro aonde? O texto diz, viu Lázaro no seio de Abraão. A ideia é num lugar seguro e num lugar onde ele está recebendo conforto. Ora, dá para entender por que Paulo estava feliz, alegre, mesmo diante da possibilidade de morte? Porque Paulo entendia que no final das contas a morte para um cristão é lucro. Ah, pastor, então beleza, vamos ficar com essa primeira parte e nós vamos sair todo mundo daqui, vamos começar a fazer oração para Deus acabar logo com a nossa vida, a gente morrer e ir embora. E aliás, essa mensagem, no nosso século, quase que se torna uma mensagem perigosa, porque diante de tantas pessoas com a ideia de morte, querendo morrer para cessar as suas aflições, falar desse texto e parar aqui, seria algo perigoso. E quem pensa que crente não sente depressão, está errado, porque sente. Precisa ser tratado com oração, mas precisa ser tratado também com os recursos desse mundo. Com aconselhamento, com psicólogo, se for uma coisa que é resultado de uma deficiência de algum tipo de hormônio, precisa ser tratado com medicamento. A depressão é real. Quem diz que não é, está mentindo. Mas com certeza, a fé e essas convicções, elas são o melhor de todos os remédios para nos ajudar diante da vontade de morrer. Eu afirmo a vocês, Paulo não está aqui com vontade de morrer. Paulo está declarando que ele sente alegria apesar da morte, porque ele entende que a morte para o cristão é um verdadeiro prêmio. Para o cristão. Agora vamos ver que Paulo diz que o viver é Cristo. Então, alegria apesar da morte, mas também alegria apesar da vida. Você tem uma vida difícil, e a vida dos cristãos no primeiro século era muito difícil. Eles eram perseguidos, e eles sofriam todo tipo de represália que você puder imaginar e preconceito. A vida deles era muito difícil, e agora Paulo vai estimulá-los a respeito da vida, e inclusive ele vai fazer isso com o testemunho dele. Paulo vai dizer também lá no versículo 21, para mim o viver é Cristo. Significa o quê? A minha alegria, a alegria que eu estou chamando vocês a sentir, que eu estou conclamando para que vocês desfrutem na vida de vocês, ela se baseia naquilo que nós recebemos do próprio Senhor. Nós somos salvos por Cristo Jesus. Ele deu a vida dele por nós. Ele nos comprou com o seu sangue. Portanto, agora eu não sou de mim mesmo. 1 Coríntios capítulo 6, Paulo diz isso. Paulo diz, e não sabeis que não sois de vós mesmos, mas sois santuários de Deus. E então Paulo está dizendo, veja, como eu não estaria feliz em viver se eu vivo para Cristo?
A minha vida é dele. Eu fui comprado com o sangue dele. Eu fui lavado e redimido no sangue dele. Eu tenho paz com Deus através de uma aliança dele com o Pai. Através do seu sacrifício na cruz. Eu tenho certeza da vida eterna, porque Ele é meu mediador diante de Deus, em todos os sentidos, nós somos dele, e Paulo reduz isso, e objetiva isso para nós, numa única frase: para mim, o viver é Cristo, ou seja, a motivação de eu viver é Cristo, o motivo pelo qual eu vivo é Cristo, o propósito da minha vida é Cristo, o que eu faço quando eu estou triste, eu olho para Cristo, o que eu faço quando eu estou feliz, eu olho para Cristo. Por quem que eu como, por quem que eu bebo, por quem eu trabalho, por quem eu durmo, por quem eu descanso, por quem eu vou na igreja? Por Cristo. É isso que Paulo está dizendo. E sabe por que que Paulo estava feliz o tempo inteiro e alegre, apesar das circunstâncias? É porque ele não estava olhando para elas, ele estava olhando para Cristo. O que nos chateia na vida e nos entristece é olhar para nós mesmos, é olhar para outras pessoas, é olhar para as circunstâncias, ao invés de olhar para Cristo. O salmista, ele diz: os olhos do servo estão nas mãos do seu Senhor. É para lá que eles olham, é nessa direção que nós olhamos. Paulo demonstra a partir desse versículo que o motivo dele querer estar vivo é para a glória de Cristo. E ele descreve da seguinte maneira, eu vou parafrasear, nós já lemos o texto. Paulo diz: olha, agora eu fico muito constrangido, porque morrer é lucro, mas viver é Cristo. Por quê? Porque a minha vida é dele, e se eu ficar vivo, o que eu vou fazer? Eu vou voltar a ir para a igreja, e eu vou ajudar na edificação da igreja, eu vou trabalhar com vocês, e se eu trabalhar com vocês, Cristo vai ser glorificado através do nosso trabalho, a fé de vocês vai ser fortalecida, eu vou junto com vocês glorificar a Deus, o nosso gozo vai ser maior. E aí eu sei que se eu ficar vivo, nós podemos trabalhar para o progresso do Evangelho. Então ele está dizendo: se eu morrer é lucro, se eu ficar vivo é lucro também. Foi o que eu disse para as crianças. Por quê? É lucro para o Evangelho. É lucro para o reino de Deus. Ora, se Jesus Cristo deixou toda a sua glória e veio aqui para oferecer um sacrifício em nosso lugar, se humilhou, morreu na cruz para nos salvar, seria muito egoísmo nós pedir para o Senhor: Senhor, encerra a minha vida agora que eu quero ir embora. E aí Paulo olha para a igreja e diz assim: mas tem muita coisa para fazer aqui. Eu fico constrangido a querer ir embora logo, porque estar com o Senhor é infinitamente melhor, incomparavelmente melhor, mas estar aqui é necessário, porque se eu estiver aqui eu vou colaborar com a igreja, eu vou colaborar com o avanço do Evangelho. Ou seja, veja como Paulo, ele, de uma forma muito objetiva, ele simplificou a nossa vida. Ele diz: olha, se você tiver que encarar a morte, lembre das suas convicções. Lembre do que você tem além da morte. Se você tiver que encarar a vida, lembre de qual que é o seu propósito. Lembre do que Cristo fez por você. E lembre das oportunidades que Cristo nos deu de ser participantes nesta obra da proclamação do Evangelho. Hoje eu tenho como pastor o privilégio de compartilhar o Evangelho com vocês. Se eu pedisse para o Senhor ontem: me leva, Senhor, porque estar com o Senhor é infinitamente melhor, eu perderia essa oportunidade de compartilhar Cristo com você. E é por isso que o cristão, ele fica nesse, como diz as palavras de Paulo, nesse constrangimento. Sabendo que estar com o Senhor é infinitamente melhor, mas sabendo que estar aqui é fundamental, é importante para que o Evangelho seja proclamado. Então eu não vou correr para os braços da morte, apesar de saber que isso é infinitamente melhor para mim que sou cristão, mas eu vou correr pelos braços de Cristo. Eu vou correr a missão do meu mestre. Ele deu a vida dele por mim, para que eu pudesse viver a sua missão aqui nessa terra. É por isso que Paulo está convencido a viver. Ele quer glorificar a Cristo no seu corpo, seja na vida ou seja na morte. Mas estar vivo naquele momento era uma necessidade da igreja. Aquela igreja precisava progredir na fé e no gozo dela. E então ele diz para aquela igreja: fiquem felizes.
eu insisto com vocês, ele diz isso no capítulo 4, fiquem felizes, eu vou voltar e eu estarei com vocês de novo. E de fato ele conseguiu fazer isso. Desta primeira prisão, Paulo foi solto e ele teve mais um tempo para trabalhar junto com aquelas igrejas. Depois ele é preso novamente e aí ele é morto nessa segunda prisão. Mas dessa primeira, conforme aquilo que ele acreditou, ele teve a oportunidade de ir lá fortalecer a fé dos irmãos de Filipos. Porque o Senhor lhe deu esta oportunidade. Porque Paulo estava disposto a ficar vivo para que a igreja de Cristo glorificasse a Deus pela sua liberdade. É isso que ele está dizendo. Eu quero que o gozo de vocês aumentem e que vocês glorifiquem mais a Deus pela minha libertação. Ou seja, ele falou assim, eu quero ser livre só para que o nome de Cristo seja exaltado. Não é pelo meu bem-estar, mas eu quero que o nome de Cristo seja exaltado. É por isso que eu quero ficar livre. É por isso que eu quero viver. A vida de um crente, ela pertence a Cristo. E o meu objetivo principal deve ser, em todas as circunstâncias, fazer com que Cristo seja elogiado. Por isso eu não posso desejar a morte, apesar dela ser infinitamente melhor para mim, porque estar com Cristo é melhor. Mas eu não posso desejar a morte, porque Deus me deu uma missão. E essa missão, nesse momento, é a ordem mais importante da minha vida. É fazer com que Cristo seja glorificado através da vida de todos aqueles que não apenas ouvem este evangelho, mas que são também transformados por esse evangelho. Você pode pensar, mas pastor, eu não sou um pregador, nem um apóstolo como Paulo, como é que eu posso pegar as mesmas aspirações dele e trazer para a minha vida? De duas maneiras, bem específicas e simples. Primeiro, fazendo tudo que Deus te deu o dom para fazer da melhor maneira possível e dando a honra a Cristo. Ou seja, quando alguém for te elogiar pelo trabalho bem feito, você diz, eu fiz pelo Senhor e para a glória do Senhor. E essa pessoa então vai dizer, então graças a Deus por você. Cristo foi glorificado. Segunda forma bem prática de viver para a glória de Deus e cumprir a sua missão de vida. Compartilhar o evangelho de Jesus para as pessoas e dizer, Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Por isso ele convida pessoas aflitas e diz a elas, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Compartilhar com as pessoas que Deus amou esse mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas viva eternamente. Não é difícil compartilhar disso. Você só precisa fazer amigos. Você só precisa aproveitar as mínimas oportunidades que Deus coloca na vida de cada um de nós, para orar por esses amigos e para falar de Jesus para eles. Porque todos nós precisamos. Então, se talvez você chegou aqui com um bocado de problemas, e não apenas uma vez, mas várias vezes você já cogitou morrer, inclusive porque você é crente, você sabe que estar com Cristo é infinitamente melhor. Eu quero te dar um bom motivo para viver. Viva para fazer com que o nome de Cristo seja glorificado. Ore para Deus e fale, Senhor, me dê alegria diante da vida. Eu não quero apenas ter a alegria de sorrir para a morte, dizendo que eu estou em Cristo, eu não temo a morte, mas me dê a alegria de olhar para a vida e sorrir, numa segunda-feira. Amanhã tudo bem que é uma segunda-feira na véspera de um feriado. Mas sabe aquela segunda-feira de uma semana, tipo semana de agosto? Né? Semana de agosto é um mês interminável. Não termina nunca. Agosto parece ter 12 meses dentro do mês. Imagina numa segunda-feira de agosto, aquele sol escaldante, e você poder olhar para a vida e dizer, viver é Cristo. Obrigado, Senhor, por mais uma semana, porque eu vou ter muitas oportunidades de fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, fazendo minhas tarefas bem feitas. E eu vou ter muitas oportunidades de ver outras pessoas tendo a vida transformada, porque eu vou contar de Jesus, eu vou contar do Senhor para elas. Eu quero te dar um motivo para viver. Viva para fazer o nome do Senhor ser glorificado. Viver para a gente mesmo é pouco demais, é orgulhoso demais, é arrogante demais. Você é um crente, você pertence a Jesus. Então entenda,
Você vai sentir alegria todos os dias da sua vida, desde que você se lembre que você vive para aquele que é dono da sua vida. E Ele te recompensará. E Paulo tinha essa certeza. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é recompensa, é lucro. Quando chegar esse dia, eu vou sorrir para a morte. Mas antes desse dia chegar, todos os dias eu vou sorrir para a vida. Porque para mim viver é Cristo. E cada dia que eu tenho é uma nova oportunidade de fazer o nome de Jesus glorificado. Isso é um grande privilégio. O privilégio que o Senhor nos deu. E o privilégio que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Alegria, apesar da vida e da morte. É viver para Cristo, na vida e na morte. Eu quero convidar o grupo de louvor, vem à frente, nós vamos encerrar cantando ao nosso Deus. Encerrar dizendo para o Senhor, nunca me deixe esquecer que tudo que eu tenho e que tudo que eu sou, vem de Ti, Senhor. É isso que nós precisamos. Eu não posso esquecer de quem eu sou. E eu não posso esquecer o propósito pelo qual eu estou vivo. Que Deus te abençoe e te encha de alegria. Se por algum motivo talvez a tristeza encheu o seu coração, durante essa canção e depois de tudo que você ouviu, fale com o Senhor, Senhor, eu quero essa alegria. Essa alegria para a segunda, para a terça, para a quarta, para a quinta, para a sexta, essa alegria para o dia da doença, essa alegria para todos os dias. O dia do desemprego, para o dia da desilusão, para todos os dias, para o dia da perseguição. Eu quero essa alegria que Paulo tinha, de viver e de pensar, inclusive, no fim da vida, na morte. Que Deus nos ajude. Vamos ficar em pé e vamos cantar junto com os nossos irmãos esta canção.